Mateus, capítulo de número 8, a partir do verso de número 1. Enquanto você está achando, me permita aqui rapidamente apresentar um material que eu trouxe. Você lembra da última vez que nós estivemos aqui? Eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas eu compartilhei um testemunho muito poderoso com vocês aqui. Eu preguei debaixo de um tema: Deus muda decreto. Quem lembra disso aqui? Ó, quanta gente lembra. Glória a Deus. E eu fico muito feliz porque eu já estou vendo até gente com a camisa daqui. Eu fico muito feliz porque, as nossas redes sociais foram bombardeadas de testemunhos, de milagres, de coisas extraordinárias que Deus fez aqui no culto do sobrenatural. E eu creio que hoje não vai ser diferente. E para quem estava aqui, eu vou te lembrar. Para quem não estava, eu vou te falar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe um material hoje aí que são as nossas camisas. Pessoal da mídia, dá para projetar aí rapidinho? Tá lá, ó. São bonitas, gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? São bonitas. Só que, eu disse da outra vez, eu repito, eu não quero que você compre essa camisa porque ela é bonita. Eu tenho dito aonde eu tenho passado, com todo carinho, com todo respeito, eu não sou vendedor de camisa, eu sou profeta. Eu vim trazer uma sentença do céu para a tua vida hoje aqui. Essa camisa carrega uma sentença, está lá: Deus muda decreto. Deus muda. Quem crê que Deus muda decreto aqui? Sabe, há cerca de um ano atrás, já tem um ano, o tempo voa, né? Há cerca de um ano atrás, a minha casa passou por um tempo muito difícil. Nós estávamos na nossa igreja, na época nós estávamos na Devec Realengo, e nós recebemos uma profecia. No final de um culto, no domingo pela manhã, um profeta entrou na igreja, colocou a mão no meu peito e ele disse: prepara o teu coração, porque vou eu nos próximos dias recolher uma florzinha do teu jardim. E 15 dias depois, quem estava aqui no dia que nós contamos o testemunho, vai lembrar. 15 dias depois, a minha filha estava internada no CTI, diagnosticada com uma doença autoimune incurável. Os médicos nos chamaram e disseram: se preparem para o pior, porque a doença que a Sara tem não tem cura. Os médicos desenganaram a nossa filha, a nossa primogênita, a nossa princesa. Ela ficou 58 dias internada naquele hospital, naquele CTI, entubada, traqueostomizada. E esses 58 dias foram dias terríveis, porque nós caminhávamos debaixo de um decreto de morte. Todo dia entrava naquele hospital pensando: será que é hoje que nós vamos receber a notícia do falecimento da nossa princesa? Foram 58 dias assim, pastor Márcio. 58 dias caminhando debaixo de um decreto de morte. A minha filha estava desenganada, respirando com a ajuda de aparelhos, entubada, em coma. Foram dias terríveis. Essa igreja orou, a Devec orou. Gente de tudo quanto é canto do Brasil e fora dele orou. Nós fizemos votos, propósitos com Deus. Eu preciso encurtar aqui a história. Alguns vão lembrar aqui desse testemunho. E depois de 58 dias de internação, num dia de muito desespero, onde os médicos entenderam que a Sara podia ser estubada, tirar ela da intubação, respirar, sem ajuda de aparelhos, tiraram ela da intubação e, de repente, ela não conseguia mais respirar. E nós vimos o espírito da morte quase ceifando a vida da nossa filha. Foi um dia de muito desespero. E naquele dia, nós fizemos uma oração. Minha esposa fez uma oração. Nós fizemos um voto diferente com Deus. E nós entregamos a vida dela de uma forma diferente nas mãos do Senhor. E dizemos: Senhor, se ela sobreviver a esse momento, nós vamos entender no mundo espiritual que o Senhor mudou o decreto de morte na vida da minha filha. E assim aconteceu. Deus, de forma extraordinária e milagrosa, mudou o decreto de morte na vida da minha filha. E aquela enfermidade que era para a morte, virou um lindo testemunho. E nós temos rodado o Brasil anunciando que Deus é Deus que muda decreto. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso aí? Um dia eu estava numa pizzaria em São Paulo, aquelas pizzarias 24 horas, São Paulo tem muito isso, Era 2 horas da manhã, eu estava com um pastor, eu tinha pregado na igreja dele, e de repente no meio da pizzaria Deus levantou um profeta
Pensa num negócio doido, no meio da pizzaria. Eu falei, Jesus, até aqui, Senhor. E o profeta veio e disse assim, eu não te dei uma frase, eu te dei um ministério. E aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou fazer milagres, eu vou curar, eu vou mudar decretos na vida de pessoas. E desde então, debaixo da autoridade do nosso pastor, eu tenho caminhado. E eu tenho profetizado mudança de decreto. E eu tenho visto, depois você entra na minha rede social, eu tenho sido bombardeado com uma enxurrada de testemunhos, de gente sendo curada, de milagres, de decreto mudando na vida de pessoas. A Sara, ela ainda está passando por um processo, e eu peço a sua oração. Mas o decreto de morte que estava sobre a minha casa, eu tenho certeza, ele foi mudado e a minha filha está viva. Quando os médicos disseram que ela não ia sobreviver, ela está viva, para a glória de Deus. Você pode dar mais um glória a Deus por isso aí? Isso, pode aplaudir. E aí eu pedi uma estratégia ao Senhor. Como é que essa mensagem, Deus muda decreto, poderia chegar onde nós não chegamos? Deus nos deu essa estratégia. Confeccionamos essas camisas e eu já vendi perto de 8.000 camisas dessa, meu irmão. Já vendemos perto de 8.000 camisas dessa. Essa camisa tem abençoado muita gente. Eu tenho visto gente, tenho entrado em hospitais para orar por pessoas e chegado lá e encontrado essa camisa sobre o leito de gente enferma. Eu tenho visto, recebido vídeos, vocês viram aqui, testemunhos aqui, depois você entra na minha rede social, você vai ver gente saindo de hospital com a camisa Deus muda decreto e laudo, curado de câncer, curado de coisas incuráveis. Há uns dias atrás agora, escuta isso, eu já vou à palavra, eu vou ser muito breve hoje. Há uns dias atrás agora lá na Devec Niterói, eu estava pregando e profetizando. Esse dia eu contei o testemunho, eu estava dizendo, Deus vai mudar o decreto, Deus vai mudar o decreto. Uma família veio, oramos por eles. Eles levaram a camisa, Deus muda o decreto. No dia seguinte, o pastor Marquinhos Menezes me liga gritando, chorando, eu tomei um susto. Ele falou, amigo, você não vai acreditar. Eu falei, o que houve? Lembra daquela moça que nós oramos? Eu falei, sim, 1 mês, respirando por aparelhos, grávida de gêmeos. E não tinha mais batimento cardíaco nenhum dos 2 gêmeos. A família botou a camisa, Deus muda decreto. Entrou no CTI e começou a orar, Deus muda o decreto. Deus muda o decreto. Aí ele gritando, chorando, você não vai acreditar. Eu falei, o que houve, amigo? A menina voltou a respirar, o batimento cardíaco dos gêmeos voltou, nasceu as 2 crianças e foi todo mundo para casa curado. Ô, meu irmão, você quer isso? Quem quer nisso? Pode aplaudir, pode aplaudir. São muitos testemunhos. Depois você entra na nossa rede social, lá na nossa igreja de Realengo, o irmão de um obreiro levou um tiro de bala perdida na cabeça, irmão. Você tem noção? Desenganado pelos médicos, respirando por ajuda de aparelho. Os médicos disseram que não tinham o que fazer. Se sobrevivesse, ficaria com sequelas irreversíveis. O menino levou a camisa, colocou sobre o irmão. Nós oramos. Uns dias depois, ele me liga dizendo, pastor, estamos indo embora de alta, meu irmão está curado para a glória do nome de Jesus. Só Deus faz isso, meu irmão. Eu preciso te dizer que a camisa não cura, a camisa não faz milagre, a camisa não é amuleto, nada disso, ok? Mas ela carrega uma sentença profética. Então, se você crê nisso, se você precisa de uma mudança de decreto, ou conhece alguém que precisa de uma mudança de decreto, leve essa camisa. E eu tenho certeza que eu vou ouvir o testemunho da mudança de decreto do céu sobre a tua casa. Eu estou vendo aqui muita gente com a camisa Deus muda decreto, né? Tem lá fora hoje, se eu não me engano, só tem preta, tá? Tem lá fora, você pode passar lá, adquirir, você vai nos abençoar sim, você vai abençoar minha casa, minha família, mas você também está levando algo que é profético para a tua vida. Você crê, diz amém. Mateus capítulo 8, verso 1 diz assim, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E imediatamente ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Até aí, louvado seja o nome do Senhor. Coloque a mão sobre o ombro de alguém e diz para ele, você está em um ambiente profético.
Ah, Devec, não, eu sei que você é animado. Do jeito que você falou, parece ambiente fúnebre. Fala com a autoridade, diz para ele, você está em um ambiente profético. Agora sacode ele e diz para ele, e em ambientes proféticos, palavras viram decretos. Eu não sei se alguém crê nisso, mas eu vim hoje aqui com um decreto do céu para liberar sobre a tua vida. Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso aqui? Escute, eu serei muito breve. Estarei preso à proposta do culto. Serei breve e no final nós vamos orar por cura, porque temos caminhado debaixo dessa unção de cura e eu creio que Deus vai curar a gente ainda essa noite aqui. E esse é o propósito do culto, da campanha. Eu amo esse texto. Mateus capítulo 8 diz que Jesus desce do monte, depois de pregar por horas para uma multidão. O famoso sermão da montanha. Você conhece o texto. Jesus subiu o monte, a multidão foi atrás dele, e lá no alto do monte começou um culto. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Está registrado, pastor Márcio, o esboço da mensagem daquele culto. Pensa comigo, é um culto que está acontecendo no alto do monte. O pregador é Jesus de Nazaré. E a mensagem é tão poderosa, mas tão poderosa, que o evangelista Mateus dedicou 3 capítulos do seu evangelho para deixar registrada essa mensagem. Já se passaram mais de 2000 anos e você ainda lembra da mensagem desse dia, quer ver? Foi nesse dia que Jesus pregando, ele disse, vós sois o sal da terra. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Foi nesse culto que Jesus pregando, ele disse, vós sois a luz do mundo. Quem lembra disso? Foi nesse culto pregando que Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Você conhece a história? Você conhece o texto? Perceba, Jesus prega por horas. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Pastora Keila, Jesus prega por horas. É um culto poderoso. Eu fico pensando se eu e você, eu já vi como o povo do sobrenatural aqui é animado. Eu vi como é que você estava recebendo de Deus aqui. E aí eu fico pensando, imagina se eu e você estamos lá nesse culto. Um culto no alto do monte. Quem está pregando é Jesus e a mensagem é uma mensagem poderosa como essa. Concorda comigo? Que a gente ia dar lugar com força. Quem ia dar lugar com força lá? Ah, eu ia, irmão. E o que me intriga nesse culto é que capítulo 5, 6 e 7, Jesus está pregando, Roseli. Jesus está ensinando a multidão. Só que eu fui analisar, pastor Márcio, eu fui analisar esses 3 capítulos. E uma coisa me deixou intrigado. A multidão ouve, a multidão escuta Jesus pregar por horas. Mas eles não têm nenhum tipo de reação de adoração. Eu fiquei procurando nesses 3 capítulos uma expressão de adoração. Eu desfolhei a minha Bíblia várias vezes, eu procurei coisas do tipo, e adoraram a Jesus, e exaltaram o nome dele, e disseram glória, e disseram aleluia. Eu procurei e eu não achei. O máximo que eu achei foi no capítulo 7, no verso 28, o texto dizendo que a multidão ficou admirada com a mensagem de Jesus. Mas pensa comigo, adoração é diferente de admiração. Sim ou não, gente? Admirar é diferente de adorar. Deus não nos criou para o admirarmos. Deus nos criou para o adorarmos. Admirar, você admira qualquer pessoa. Você admira o seu professor, o seu marido, a sua esposa, o seu pastor. Admirar, você pode admirar qualquer pessoa. Adorar, não. Adorar, nós adoramos somente a Jesus, o único digno de ser adorado, de ser glorificado. Você pode já levantar a mão e dar um glória a Deus a Ele aqui? Agora, o que mexe comigo nesse texto é que depois de Jesus pregar por horas, ninguém adorou. O culto acaba. Quem está me ouvindo diz amém. O culto encerra, pastora Keila. E aí, Jesus desce o monte. E quando ele chega no pé do monte,
capítulo 8 que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que surge na história um leproso. O nome dele eu não sei, a Bíblia não diz. A Bíblia só o coloca como um leproso. E o texto diz que ele chega diante de Jesus, se lança aos pés de Jesus e o adora. Uau! Isso aqui mexeu comigo, sabe por quê? A multidão ouviu Jesus por horas e não adorou, e não adoraram. Só que agora aparece um homem, um leproso, alguém que não tem motivo nenhum para adorar. Você sabe o que era ser leproso naquele tempo? Ser leproso naquele tempo era viver debaixo de um decreto de morte. Ser leproso naquele tempo era viver à margem da sociedade. Os leprosos viviam em um arraial separado. Não tinham sequer dignidade. O cara tinha que sair do convívio da sua família, sua casa era incendiada. Ele não podia ter contato mais com ninguém. Ele vivia às margens da sociedade. A lepra era uma doença incurável. A lepra era uma doença altamente contagiosa. A pele dele ia se derretendo, as cartilagens, ele perdia pedaços da orelha, partes do seu corpo, ficava totalmente deformado. Agora pensa comigo, o cara está todo deformado, perdeu cartilagem, a pele está saindo, saiu do convívio da família, está vivendo um tempo terrível, debaixo de um decreto de morte. A multidão ouviu Jesus por horas, não deu um glória a Deus. Aí chega alguém que tudo está dando errado, que a porta está fechada, que a enfermidade chegou, que o diagnóstico médico foi liberado. A Bíblia diz, ele se lança aos pés de Jesus e o adora. Oh meu Deus, oh Devec Sede, levanta a mão, vai, levanta a mão e começa a adorar comigo. Sabe por quê? O segredo do teu milagre está na adoração. O segredo do nosso milagre está na adoração, porque adorar Jesus quando tudo está dando certo é muito fácil. Adoração verdadeira, está tudo dando errado, o pau está quebrando no meu lombo, as portas estão fechadas, mas eu estou de boca aberta, adorando a Jesus, porque eu sei em quem eu tenho. Levanta a mão, vai. Já tem gente de pé recebendo isso. Ei, eu vim liberar sobre a tua vida. Enquanto você adora, o céu se movimenta a teu respeito. Enquanto você adora, sentenças do céu são liberadas sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre a tua família, porque a adoração movimenta o céu, movimenta o mundo espiritual. Oh meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui. E eu vim te dizer que enquanto você está adorando, Deus está visitando o teu corpo, a tua saúde emocional. Enquanto você está adorando, Deus está visitando a tua casa, aquele hospital. Ei, pastor Márcio, é noite do Jeová Rafá, do Deus que cura. Vai adorando que a cura vai ser liberada. Vai adorando que o milagre vai sendo liberado. Vai adorando que o sobrenatural vai se manifestando. Tem alguém, oh meu Deus, o povo está de pé adorando. O povo está de pé adorando. E eu preciso já tem cura sendo liberada hoje aqui. Se o Batera fosse meu amigo, já tem cura sendo liberada sobre essa casa. Já tem cura sendo liberada sobre essa igreja. Tem milagre sendo liberado sobre nós. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Tem um cara na Bíblia que eu sou apaixonado pela história dele. Pensa em alguém que tinha todo motivo do mundo para não adorar. É um tal de Jó. O cara pegou na alça de 10 caixões, perdeu tudo que tinha. O diabo ficou de longe olhando para ele dizendo, agora ele murmura, agora ele blasfema, agora ele chuta o balde. A mulher dele amaldiçoou o teu Deus e morre. E o diabo de longe olhando, agora eu quero ver o que ele vai fazer. Jó se levanta, ergue a cabeça para o céu e diz, nu,
Eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Douglas, sabe por que tem muito crente que não adora? Porque tem gente que acha que Deus precisa da adoração dele. Eu vim te dizer que o céu é um ambiente de adoração. Se você adorar aqui, Jesus é adorado. Se você não adorar, Ele é adorado do mesmo jeito. Se você der glória aqui, tem glória lá. Se você não der glória aqui, continua tendo glória lá. Tem 4 seres que ministram dia e noite diante do altar, dizendo: Santo, 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 Santo. Oh meu Deus, que presença é essa? Agora sabe o que é lindo? É que esses seres não têm outra opção. Eles foram criados para isso, para estar diante do altar dizendo: Santo, 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 Santo. Eles foram criados para isso. E eu e você? Eu e você, nós temos o livre-arbítrio. Se você quiser adorar, você adora. Se você não quiser adorar, você não precisa adorar. Só que mesmo depois de um dia difícil, de trabalho, pegado, mesmo depois de receber um diagnóstico médico contrário, você está aqui de mão erguida, de pé, dizendo: glória a Deus. Santo, Santo. É por isso que a tua adoração movimenta o céu. Ei, Adevec Sede, eu vim liberar isso sobre a tua vida. A tua adoração tem poder diante do céu. A tua adoração movimenta o mundo espiritual a teu respeito. Escute. Escute, sabe o que é lindo? É que ele se lança aos pés de Jesus. O texto diz: e o adorou. Depois que ele adora, ele olha para Jesus e diz assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Isso aqui mexe comigo, sabe por quê? Porque ele não condicionou a adoração dele ao milagre. Ele não disse: Senhor, me cura que eu te adoro. Não, ele se lançou nos pés primeiro e adorou. Depois ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. É como se ele estivesse dizendo assim: eu já adorei. Se o Senhor quiser me curar, glória a Deus. Se não quiser, eu já adorei. A minha adoração não depende do milagre. O Senhor fazendo ou não, eu estou aqui para adorar. O Senhor curando ou não, eu estou aqui para adorar. O Senhor abrindo ou não a porta, eu estou aqui para adorar. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Isso aqui mexeu com Jesus. Sabe por quê? Ele não disse: eu quero ser curado. Ele não fez como alguns crentes por aí. Aqui não tem gente assim não, mas por aí tem. Alguns crentes que botam Jesus contra a parede e diz: me cura, me cura, me cura. Não, 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 não. Ele olhou para Jesus e disse: se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Isso aqui mexeu com Jesus, sabe por quê? Ele está dizendo: Senhor, eu não estou preocupado com o que eu quero, eu estou preocupado com o que Tu queres. Ele está dizendo: para mim importa o que o Senhor quer. Ei, Adevec Sede, deixa eu te dizer uma coisa. Quer viver um milagre de Deus?
Quer viver o sobrenatural de Deus? Alinha o teu querer ao querer de Deus. Porque quando o teu querer estiver alinhado ao querer de Deus, ninguém te segura, ninguém te impede de viver o milagre. O problema é quando o nosso querer está desalinhado ao querer de Deus. O problema é quando você quer o que Deus não quer para você. E aí tem gente orando, fazendo campanha, jejuando, fazendo monte, subindo monte. E aí, eu não entendo por que a vitória não chega, por que o milagre não acontece. Deus está dizendo, é porque o que você quer não é o que eu quero para você. Saul foi para a guerra com os amalequitas. Deus disse, mata todo mundo, acaba com tudo. No final da guerra, Saul traz o rei Agag, o melhor do rebanho. Deus o reprova, o rejeita na hora e escolhe outro para si. Tem um homem na Bíblia que Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis, foi parar no ventre do grande peixe. Enquanto o teu querer estiver desalinhado com o querer de Deus, o milagre não chega, a porta não abre, a vitória não se manifesta. Agora deve que cede o dia que o teu querer estiver alinhado ao querer do céu para a tua vida, pode marcar o culto de ações de graça. Pode marcar o culto de ações de graça, porque ninguém vai te impedir de viver o teu milagre. Escute, eu vou começar a encerrar. Eu disse que eu ia ser breve, eu quero orar por você. Aí pastor Marcelo diz assim, ele se lança aos pés de Jesus assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus olha para ele, pastor aquele, e diz assim, quero ser limpo. Uau. Eu não sei se alguém crê nisso, mas eu vim liberar que o quero de Jesus chegou para essa igreja hoje. Não, você não entendeu. Jesus quer curar a gente hoje aqui. Jesus quer fazer milagre na vida de pessoas hoje aqui. Jesus quer liberar causas na vida de pessoas hoje aqui. Decretos serão mudados na vida de pessoas hoje aqui. E o que era para dar errado, a partir de hoje vai começar a dar certo. O que estava travado, a partir de hoje vai destravar. O que estava retido vai ser liberado. Porque Jesus está olhando para você e está dizendo, quero. Receba o milagre, vai. Receba o milagre, vai. É culto do sobrenatural. Receba o milagre. Aí o texto diz, e imediatamente ficou purificado. Não foi no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, não, foi imediatamente. Sabe por quê? A lepra tinha muito a ver com o tempo. Quanto mais o tempo passava, pior ficava a lepra. Ela ia agravando e o cara ia ficando deformado. Sabe aquela situação que a gente vive que você diz, não dá mais para esperar? Sabe aquilo que você está vendo que você diz, não tenho mais como esperar, tem que ser hoje, tem que ser agora. Sabe aquilo que você está vendo que você está falando, é agora, eu preciso da resposta agora, eu preciso do milagre agora. Tem gente que entrou hoje aqui assim, eu preciso hoje, Senhor, eu preciso do milagre hoje. Aí Jesus olha para ele e diz assim, quero, o texto diz, e imediatamente ficou purificado. Foi imediato. Agora eu encerro dizendo, percebeu que no texto ele disse, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E aí o texto encerra dizendo que imediatamente ele ficou purificado. Ou seja, ele pediu limpeza, mas recebeu purificação. Irmão, o cara estava leproso. Esse cara já não tinha mais as cartilagens.
A pele vai se soltando, o corpo está deformado, o emocional está destruído. Limpeza aqui não resolveria mais nada, porque tem hora que o que nós pedimos a Jesus não vai resolver. E Ele está dizendo: se puder, se quiseres, pode me tornar limpa. O texto diz que Ele ficou purificado. Purificar é diferente de limpar. O que é purificar, pastor? O texto mais clássico da Bíblia, que a gente pode tomar como exemplo, purificar, é Naamã. Depois de 7 mergulhos no Jordão, quando ele volta, Tiago, a Bíblia diz que a pele dele estava como a pele de um menino, Letícia, como a pele de um menino, de uma criança. O que é purificar? Purificar é voltar a ser como antes. Alguém lá atrás já pegou. Purificar é voltar a ser como antes. Se só limpasse não resolveria. Não tem mais orelha, está deformado, não tem mais pele. Aí Jesus diz: não vou limpar não, eu vou purificar. Será que alguém está entendendo isso aqui? O que Jesus está liberando sobre a tua vida hoje vai colocar tudo no lugar de novo. O que, oh meu Deus, já tem gente de pé. O que Jesus está liberando sobre a tua casa hoje vai colocar tudo no lugar de novo. Eu vim aqui declarar restauração. Eu vim declarar restituição. Purificar é voltar a ser como antes. Sabe o que eu quero declarar? Você vai sair dessa prova sem marca. Você vai sair dessa prova sem cicatriz. Você vai sair dessa prova ileso. Você vai sair dessa calúnia ileso, dessa covardia ileso, dessa enfermidade ileso. Ei, imediatamente chegou hoje. Tem milagre chegando para a tua vida. Só quem crê, joga a mão pro alto e adora. E o tempo que roubado foi, Cante, vai, não cante. poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Grita, a igreja, vai e restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Escute, olhe para cá. Aquele leproso chegou diante de Jesus debaixo de um decreto de morte. Ele estava vivendo um tempo de vergonha, de humilhação. Não tinha cura, não tinha o que fazer. Ele adorou. Depois que ele adorou, o mundo espiritual se movimentou. Ele se lançou aos pés de Jesus e: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E o texto diz: e imediatamente ficou purificado. Está entendendo? O milagre chegou imediatamente. Nós estamos no mês do Jeová Rafá, o Deus que cura. Talvez assim como esse leproso, você tenha entrado aqui enfrentando um tempo de enfermidade. Eu não sei qual é a enfermidade, qual é a guerra, qual é a luta que você está vivendo, mas você entrou aqui precisando de um milagre. Você entrou aqui precisando de cura. Você entrou aqui precisando que o decreto seja mudado. Deus vai mudar o decreto de morte pelo decreto de vida hoje. Deus vai mudar o decreto de falência por um decreto de prosperidade. O divórcio hoje vai dar lugar a um tempo de alegria. Ei, está precisando de cura? Está precisando de milagre? Está precisando de sobrenatural? Está vivendo um tempo de enfermidade e precisa de cura? Toma coragem, agora, sai do teu lugar e corre para o altar que eu quero orar por você.